Mas, bom, eu vou me apresentar para falar um pouco, né, como eu cheguei nessa história do advocacy. Eu tenho uma apresentação, sim, e, e aí eu vou fazer uma apresentação tentando ficar entre 10 e 20 minutos, né, é um tema que eu sou apaixonada, então é sempre difícil cortar, mas eu acho que com isso fica mais fácil, já que eu estou aqui, né, como uma intrusa nessa rede, de certa forma. Então, vocês conhecem, não conheço profundamente, né, os desafios, as perguntas, enfim, que vocês enfrentam, e a gente poderia ficar mais tempo no debate, pode ser mais rico. Bom, então eu sou advogada, economista, trabalho há muito tempo no terceiro setor. Comecei minha trajetória na política estudantil. Trabalhei em alguns setores, mas o meu grande trabalho de muitos anos, de mais de 20 e poucos anos, é no terceiro setor, em advocacy, né? Então, foi aí que eu comecei a trabalhar com o tema. O meu primeiro trabalho foi com a Organização Internacional do Trabalho, na Fundação Abrinq, e depois em outros projetos nessa linha. Também estive à frente de uma organização de advocacy, né, e também acompanhando os desafios internos de gestão, né, das dificuldades que é você ter uma organização da sociedade civil. Também estive em governo e há um tempo para cá eu venho ajudando causas a fazer e estruturar estratégias de advocacy. Outro ponto também é que eu sempre participei de formação política. Eu acho que não tem como a gente falar de advocacy sem falar de política, então é também um pouco o que eu trago aqui. Então passei mais de 12 anos fazendo formação política para lideranças comunitárias aqui em São Paulo. Então, acho que é um pouco aqui na área do esporte, foi onde eu conheci a Liliana, né, trabalhando pelos direitos, a uma política pública esportiva, o esporte como ferramenta de desenvolvimento humano, que eu tive o prazer de encontrá-la. Eu também sou fundadora do Advocacy Hub, que é um hub aqui em São Paulo, de organizações que fazem advocacy, que queriam se melhorar, né, as nossas, digamos, a gente está tentando mudar uma realidade que é muito maior que a gente, né? Então, a ideia dessa rede é a gente trocar informações de como a gente, como sociedade civil, poderia ser mais efetiva nas nossas estratégias, né? A gente, em muitas causas, a gente está lutando aí contra sistemas, né, e contra problemas muito complexos. Então, eu sempre faço uma palestra sobre o que é advocacy e também como estruturar um plano, mas eu trouxe para cá um pouco algo mais amplo, né, falando do papel da sociedade civil, o que é advocacy, enfim, o que podem ser algumas estratégias dessa iniciativa para jogar aqui uma primeira luz no debate, mas depois eu fico à disposição para a gente aprofundar em algum ponto que vocês acharem mais importante. Bom, eu falo de uma maneira simplista, tá? Justamente só para a gente ter uma visão do que é o advocacy, que a gente, para trazer impacto, né, para a gente defender uma causa, para a gente melhorar um problema público, a gente tem duas formas que a sociedade civil geralmente atua, tá? Isso, de certa forma, é mais simples. Eu sei que existem várias atividades, mas, de uma maneira geral, a gente tem uma atuação, né, que faz uma atuação nos sintomas dos problemas, né? Então, uma atuação mais direta. São as organizações que sabem muito bem as mazelas das políticas, né, os problemas, os detalhes, que atende a população. Muitas são causas emergenciais, outras não, algumas são humanitárias, né, e tem uma escala reduzida, ou seja, ela, por estar ali na ponta, né, trabalhando diretamente com a sociedade, ela tem uma informação preciosa, né, daquela escala, mas não tem a escala para resolver a raiz do problema, né. Ao mesmo tempo, então, os efeitos são muito mais nos sintomas. E o advocacy, que a gente considera advocacy, a estratégia de advocacy é uma estratégia para trabalhar a causa raiz do problema, né? Então, essa é o principal ponto do advocacy, que é você tentar
pegar todas essas informações, né, de política pública e tentar descobrir quais são as causas para focar nessas mudanças estruturais, né. Eu vou falar um pouquinho dessas duas atuações, né, as duas você pode influenciar políticas públicas, e muitas vezes tem organizações que fazem as duas atividades, né. E aí, a ideia de você trabalhar de alguma forma para a gente resolver as causas raízes do problema é justamente pela escala, pelo resultado duradouro, né, e que se traz muitas vezes, mas é algo que a gente faz de muito longo prazo. Então, na bibliografia, né, a gente vai falar também que muitas vezes a advocacy é tido como lobby, né, ou como influenciar em políticas públicas. Para nós é mais que isso, né, é dar voz a uma causa, né, é trazer uma estratégia para trazer mudanças comportamentais, políticas ou sistêmicas. E por que é uma estratégia e não é lobby? Porque você pode mudar, trazer uma mudança com comunicação. Por exemplo, se a gente falar do movimento antitabagista, ele começou com um relatório que o cigarro fazia mal, né, tentando mudar ali o comportamento das pessoas. Aí você usou produção de conhecimento, você usou comunicação, a gente sabe que depois o movimento acabou influenciando para a legislação, mas não propriamente advocacy, você só faz essa mudança, dependendo da mudança que se quer, a estratégia, ela pode variar, né? Então, é uma estratégia. E aí, várias causas que a gente conhece, né, mudanças, elas foram frutos de estratégias de advocacy, né, algumas mais estruturadas, outras não, acho que todos nós fazemos de alguma forma, que tiveram por trás uma estratégia, né, com um claro foco e que reuniu muitas vezes coalizões, acordos privados, relatórios e publicações que colocam luz a um problema, e lobbying também, né? Então, algumas causas que trouxeram mudanças para a sociedade como um todo tiveram atuações nesse sentido. Então, olhando um pouco, né, se é para a gente trazer mudança, né, e a gente está falando aqui, não é qualquer mudança, é uma mudança dos problemas públicos que nós temos, né, qual que é o papel da sociedade civil? Então, em geral, eu não sei se isso... se eu estiver sendo repetitiva de alguma aula anterior, vocês me cortem, mas a ideia da sociedade civil organizada, e tem essa, eu gosto de refletir sobre isso, porque muitas vezes a gente que faz advocacy, o governo vira para a gente e fala assim, mas o que vocês estão aqui querendo se meter em política, né? Então, a gente tem que explicar que isso também faz parte, né, num Estado democrático, que a gente se meta em política, que a gente é parte, né, do sistema democrático e da sociedade fazer esse trabalho. Mas como é que ela foi evoluindo ao longo do tempo, né? Houve uma presença muito grande, né, o papel das religiões, né, e do setor voluntário, né, então a sociedade se organizava aí para ações mais de voluntariado, e aí a gente vai ver que principalmente nas ações onde o Estado, nem no Brasil, por exemplo, não entrava, saúde, educação, assistência, isso tudo era uma atividade da igreja. E aí no começo do século XX começa a surgir organizações e movimentos, né? Então a gente tem aí a maçonaria, você tem no meio do século a organização de defesa dos direitos do mundo do trabalho, né? Então a gente tem aí os sindicatos, a organização dos trabalhadores, e aí você começa a ter não só organizações que atuavam diretamente, né, onde o Estado não atuava, mas também organizações que queriam mudanças políticas, né? Direitos, que algumas eram organizações, outras eram movimentos. E aí na década de 30, a gente tem aí a urbanização, né, e a complexidade dos problemas sociais. Então, você traz aí um novo elemento para a sociedade civil, e aí surgem as organizações sem fins lucrativos, né, muito voltados para ações sociais, que antes era algo somente das igrejas. E a década de 60 é quando a gente tem realmente um movimento muito mais amplo, né? A gente pode citar as comunidades eclesiais de base, os governos
criando por conta dessas demandas aparatos estatais para cuidar de temas que antes o Estado não entrava. Isso tudo foi fruto de movimentos da sociedade civil, né, de demandas. Então, a criação de um país desenvolvido sem uma sociedade civil atuante é muito difícil, né, porque existe a pressão, né, da sociedade civil por melhorias e por mudanças, ela é fundamental para trazer mudanças na escala que a gente quer. E aí surgem os movimentos sociais, políticos, né, toda a parte de retomada da democracia que a gente conhece, e aí da democratização para cá, isso vem se profissionalizando, vem aumentando, né, vem tendo aí um setor que se organiza mais. Então, a gente pode dizer que a sociedade civil organizada, ela tem entre entidades assistenciais, organizações de base, organizações de pesquisa, né? Muitas vezes essas organizações que fazem pesquisas e tentam dar luz a um tema, eu também considero como organizações de advocacy, ou seja, ela está colocando luz para trazer uma mudança, organizações políticas, defesa de direitos, associações, fundações, coalizões, redes, né? Então, não estou trazendo aqui uma formalização, né? Você pode ter um CNPJ, você pode não ter um CNPJ, né? Mas coletivos, né, se a gente pensar hoje em dia, todos esses fazem parte, né, de organizações que tentam influenciar, de alguma maneira, uma mudança, né, na sociedade. E aí, quando a gente fala mudança, não precisa ser somente, né, uma mudança federal, né? A gente pode falar numa cidade, num bairro, né? E aí as redes, né, como uma forma de potencializar, principalmente porque o que a gente quer mudar muitas vezes é muito maior, né? Então, por exemplo, a gente fala que em advocacy, atuar, fazer a mesma coisa, a duplicidade de ações, né, ou dizer esse projeto é meu, né, é completamente contraproducente, né? Nós temos um desafio enorme né, de Estado e de fazer as políticas públicas avançarem, que o ideal é trabalhar em rede. Então, a sociedade civil, enfim, tem um papel relevante, né, tem papel político, né, por isso que eu falei que eu ia falar de política, e relevante para trazer mudanças, né. Essa separação que eu fiz aqui é um pouco para colocar um pouco, não a instituição em si, porque tem instituições que fazem as duas coisas, mas para definir um pouco melhor o que é advocacy, né? Mas a forma de influenciar políticas públicas, ela tem uma diferença, eu vou falar um pouco mais à frente. Então, se a gente está falando, né, de democracia, né, de direitos humanos e de políticas públicas que entreguem isso, e aqui no Brasil há uma avaliação, não com esse governo, né, sempre a gente pode ter problemas de agenda, mas de que o grande problema dos países é a implementação de políticas públicas. Então, a gente tem muitos direitos, isso já está garantido, de certa forma, às vezes tem programas públicos, tem planos governamentais, mas as coisas não andam, né? Então, quando a gente fala de democracia e direitos, não é simplesmente, né, ter eles escritos, mas a implementação deles, né? Então, a gente sabe que é um caminho de longo prazo, né, um caminho árduo, né, que a gente tem que fazer isso sempre como sociedade civil, com altos e baixos, com retrocessos e avanços, né, mas é o que, de certa forma, todos nós, né, mesmo quem faz, quem trabalha no setor, né, do terceiro setor, sabe exatamente, né, quais são os problemas, as mazelas do país, e a gente não pode tirar o foco do propósito que nos une, né? E trazer essas mudanças, elas são, é interessante a gente olhar, porque muitas vezes a gente que trabalha nessa área dá aquela sensação, nossa, difícil mudar o país, né? O país tem tantos problemas, o que a gente faz não vai ter jeito, a gente não vai ver, quem sabe nossos netos, né? Eu acho que tem um microfone. Eu mutei aqui a Adriana, desculpa, Adriana, só porque seu áudio estava vazando aqui pra gente.
Só olhar o tempo. Bom, então a gente está falando de mudanças, e essas mudanças são complexas e imprevisíveis, né? Muitas vezes os entraves do país são estruturais, políticos. Já falei aqui o problema da implementação, e eu acho que os dois pontos principais são as políticas e as decisões, elas são tomadas com ou sem a gente, né? E elas são aquelas que acontecem vendo a decisão de quem está lá. Então, é muito importante estar no jogo, né? Estar lá. E como que a gente pode fazer isso, né? Aqui tem algumas teorias que falam, né, por que as mudanças acontecem. Esse aqui é mais, eu queria deixar claro que a exigência pública, né, a pressão qualificada, ela é muito importante para trazer mudanças. E aí, falando um pouco mais de advocacy, né, como que a gente faz, então? Então, assim, nós temos muitas vezes a sociedade civil, que a gente já comentou, e aí eu ia um pouco extrapolar agora para a sociedade civil de uma maneira mais geral. Cidadãos, associações empresariais, academias, ONGs, a imprensa. Você tem, não propriamente são só as organizações não governamentais que fazem parte dessa decisão. E elas tentam, de certa forma, influenciar quem tem a caneta na mão, né? Então, assim, a gente fala que, apesar de a gente querer mudar o mundo, né, e muitas vezes o nosso trabalho é esse, a gente, na verdade, não tem a caneta na mão. O Estado tem uma caneta na mão muito poderosa. Então, de novo, né, é muito difícil não falar de política, porque a escala que se tem, né, de recurso, de poder, né, é muito grande, ainda mais num país em que nós temos um papel do Estado muito poderoso, né, com muitas funções. Então, por que nós devemos defender uma causa, né? Porque apesar dessa força, né, desse poder do Estado, nós temos força política, né? Somos agentes políticos. E a gente se surpreende com a quantidade de mudanças que a sociedade civil é capaz de fazer com pouca gente. No último slide, eu já falando aqui o que vai vir, tem um estudo que fala que não precisa todo mundo se engajar, as pessoas todas se engajarem numa causa. Às vezes a gente pensa que vamos fazer uma campanha para que todo mundo saiba desse problema e se mobilize, não precisa, né? Porque é muito caro também campanha numa ação de advocacy, mas são 10, 15% da população se investindo e se engajando em causas, né? A gente consegue trazer mudanças. Então, a primeira coisa é saber que a gente é agente político, né? Que nem todo mundo participa da mesma forma, da mesma intensidade. O Estado, mesmo sendo ou atuando de uma forma onde o Estado não chega, né? Então, por exemplo, quando a gente fala das organizações de atendimento, por que eu falo que, não vou nem falar de advocacy, mas, por exemplo, a capilaridade da sociedade civil para o Estado é fundamental, e muitas dessas ações viram políticas públicas. A gente pensar o Soro Caseiro, por exemplo, né, que começou como organização não governamental, virou uma política pública, tecnologias que nascem, né, desse trabalho da sociedade civil, né, ideias, ou fiscalizando mesmo, né, que aí é mais o advocacy, fiscalizando, fazendo com que o governo implemente políticas, né. Então, a sociedade é fundamental no fortalecimento da democracia, né? Então, não adianta a gente não atuar e deixar as decisões ocorrerem, porque uma caneta, ela tem o poder de construir também, de destruir muita coisa. Bom, aí, formas de influenciar políticas públicas, né? Muitas vezes, podemos até chamar de advocacy, mas é muito mais essa sistematização de disseminação de experiências, como eu disse, né? Muitas vezes iniciativas inovadoras nascem das entidades de atendimento e que podem virar políticas públicas incríveis, né? E outras são a ação política, né? Então, que aí é essa parte mais de uma ação mais de escala, né? Que aí é a influência, né, no legislativo, no executivo. Eu até coloquei as ações judiciais, organizações internacionais. A gente, por exemplo, tem o caso, né, da Lei Maria da Penha, que foi um caso que foi denunciado internacionalmente, virou política. Então, tudo isso faz parte de formas que a gente tem de influenciar a política pública. E
E aí, quando a gente vai para advocacy, eu sempre separo, né, advocacy e lobby. Então, para lobbying é essa incidência nas instituições do Estado, né, para mudar decisões, leis, políticas, programas públicos. E advocacy é essa estratégia maior. Então, geralmente a gente tem que ter muito claro qual é a mudança, quando a gente vai fazer um plano de advocacy, que não é aqui essa aula, mas quando a gente quer trazer uma mudança, a gente tem que ter muito claro o que aquela mudança a gente quer, o que precisa, se a gente fosse ministro, secretário, presidente, o que a gente faria para arrumar aquilo. E aí a sociedade civil vai estruturar se ela vai usar as estratégias de lobbying, de campanha, de coalizão, de relatório de inteligência, de acordos privados e tantos outros que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Então, todas essas estratégias são estratégias consideradas de advocacy, né? Então, que foram usadas em inúmeras causas para trazer mudanças. Você tem causas que foram alteradas sem o governo, que são as empresas se unem e falam, nós não vamos fazer tal coisa, né? E se muda práticas sem, por exemplo, ter governo. Protestos, às vezes compromissos e prêmios, né, de comprometer os tomadores de decisão com compromisso. Projeto piloto, muitas vezes, faz um projeto para mudar uma política pública. Então, você tem ali aplicativos que são usados para participação política. Então, tudo isso aqui são estratégias de advocacy. Então, assim, mas então advocacy, eu não preciso ser advogado para fazer, não. Qualquer pessoa pode fazer, né? A sociedade civil é riquíssima de estratégias de protestos, né? Então, a gente tem um Greenpeace que faz de um jeito, a gente tem organizações que são outras que tentam implementar com o governo, eu vou falar que vou ajudar o governo e tento implementar, mas está fazendo advocacy, inúmeras formas, criativas, campanhas de comunicação belíssimas, né? De mídias sociais e tal, mas é sempre muito importante a gente saber o que a gente quer mudar, para escolher depois as estratégias, porque muitas vezes a gente gasta um dinheirão com relatórios e você tem, as Nações Unidas já tem um relatório parecido, ou o meu parceiro já tem um relatório. A gente foca muito em atividades de advocacy, menos de, será que aquilo que eu estou fazendo realmente vai trazer uma mudança? Essa é a visão crítica que eu acho que a sociedade civil tem que ter. Né? A gente tem que pensar muito bem ao fazer, porque é muito pouco recurso para advocacy, para ação política, para o terceiro setor, né? E problemas enormes, né? Para a gente tentar mudar, né? Ser uma peça que vai tentar influenciar uma mudança. E aí eu destaquei aqui algumas, né? Então, para cada uma dessas estratégias tem sempre tem algumas técnicas, né? Então, aqui, por exemplo, eu trouxe de comunicação. Então, alguém quer fazer uma campanha para sensibilizar a importância de um tema, de uma causa, né? Então, como o material de comunicação tem que ser claro, tem que ser convidativo, né? Tem que ter evidências, a gente tem que falar que aquela causa é importante. Tem causas que estão em diferentes níveis, né? Tem causas que as pessoas são mais sensíveis tem outras que as pessoas, sei lá, não achavam que era um problema. Eu trabalhei na Fundação Abrinq na época, então trabalho infantil doméstico, ninguém achava que era um problema, ou trabalho infantil em si, né, que muitos achavam que era ótimo. Então tem causas que estão em diferentes etapas, então por isso que é importante saber a mudança, né, o que precisa, o que tem a ver aquela mudança e escolhendo. E fica mais fácil a gente pensar assim, porque as ações saem de maneira mais orgânica, né? Então, ter sempre uma argumentação consistente, não dogmática, né, aberta à mudança, a esperança mobiliza mais que o medo, fazer isso em coalizões, né, ter sempre nos grupos perguntas críticas, né, a sociedade é diversa, né, então é importante para a gente tentar acertar a comunicação, uma ação de advocacy, aqui eu estou só falando de comunicação, mas para cada uma das estratégias tem um ponto, é a gente olhar qual é o nosso público, né, tentar entender, trazer essas visões diferentes, né, eu sempre falo que democracia é muito difícil, né, mas é o embate de ideias diferentes, né. Então eu termino, né, sempre com a esperança de que somos poucos, mas, né, grandes mudanças já aconteceram no mundo, né, na humanidade, que são avanços se a gente olhar da perspectiva histórica, né. Então, é isso, gente.